O Arte Mix está no ar e na edição dessa semana você confere a cartografia curitibana com o quadrinista Fulvio Pacheco. Eu atuo em várias áreas, várias manifestações artísticas, a maior parte delas mais atuais, assim, mais contemporâneas, como produção de vídeo, grafite, RPG, mas basicamente história em quadrinho. Aline Dalla Valle ensinando a fazer as malas. Hoje no Arte Mix nós vamos aprender a fazer uma mala de viagem, a trabalho e para uma viagem curta. Curitibanos ou Curitibanós. Esta é a exposição que está em cartaz na Casa Romário Martins, revelando caminhos, passeios e curiosidades de Curitiba. Você confere agora. Bom, a gente tinha uma proposta de mostrar Curitiba de hoje em um espaço que não é tão grande assim, são 160 metros quadrados. E a melhor alternativa que nós encontramos foi trabalhar fotografias, com vídeos, com pequenos textos. E daí surgiu a ideia de trabalharmos com roteiros. Por exemplo, você só conhece a cidade quando você anda. Então nós pedimos para fotógrafos que fizessem roteiros dentro de Curitiba, que mostrassem, cada qual mostrasse a sua cidade. Então surgiu um roteiro aéreo, um roteiro que acompanha as ciclovias, um roteiro pelo centro da cidade, um que segue 2 ramais ferroviários, e dessa forma, assim, a cada 20, 30 passos, os fotógrafos tiravam uma foto e essas fotos esses 5, 6 roteiros estão todos em looping na exposição. Então a impressão que o visitante tem é que ele pode acompanhar a cidade por um outro olhar. E qual é o objetivo disso? O objetivo é justamente mostrar que você pode perceber a sua cidade, a sua Curitiba, por outros ângulos que não os do dia a dia. Outro ponto bem interativo da exposição que nós pensamos foi fazer o curitibano da forma mais ampla possível, não só quem nasceu aqui, mas quem adotou a cidade, pudesse deixar seu recado para Curitiba. Nós criamos uma parede que se chama Traga Sua Curitiba. Ela tinha inicialmente apenas a primeira planta da cidade, de 1857, e o resto da parede estava vazio. Vazio para ser completado com fotografias, com recados, mensagens, textos literários, poesias, enfim, qualquer manifestação que o visitante possa e queira deixar na exposição. Uma outra forma do público interagir com a exposição, além da parede Traga Sua Curitiba, é a possibilidade de gravar pequenos depoimentos, de 30 segundos a 1 minuto, não mais do que isso. Então, dessa maneira, nós montamos a gente brinca que é uma cabine do Lambi Lambi, que é um computador com uma webcam, e é lógico, há toda uma orientação dentro da exposição, quando o visitante chega, senta na frente dessa webcam, dá o seu depoimento, enfim, deixa o seu recado, diz o que é ser curitibano ou o que a cidade representa para ele, e esse depoimento, depois digitado, ele vai fazer parte também dos depoimentos que estão no blog, um blog montado especialmente para essa programação toda do aniversário de Curitiba e desse projeto Curitiba Nós. O endereço do blog é curitibatravessãonós.blogspot.com. A nossa ideia foi de ambientar a partir das cores da bandeira de Curitiba, né? O vermelho, o verde e o branco. Essa foi um dos motes também da exposição, a questão da bandeira, de ser o Curitiba Nós e a questão de também nós colocarmos os espelhos, para que as pessoas se reconhecessem e vissem que elas também fazem parte dessa exposição porque são curitibanos, né? Fazem parte da cidade. Nós tivemos que separar por alguns blocos por assunto. Então tem um painel, que é uma parede, a gente chamou de painel, parede, da economia. Da economia e os dados físico-territoriais. Como nós não achamos que seria meio enfadonho ser só números, números e números, nós fizemos todos por extenso e colocamos a marca do Twitter. Então nós dissemos que é Curitiba em 10 twitters, 10 tweetadas ali, que dá 1070 e poucos caracteres. Foi uma brincadeira e acabou ficando o texto corrido mesmo. E essa foi uma ideia para pôr junto à imagem geral da cidade. Aí teve os dados econômicos, né? Tem um lado dados econômicos e tem o mapeamento das culturas populares. Nós fizemos uma ligação entre essas duas paredes, desconstruindo o mapa, né? É uma ideia da fragmentação que é uma cidade. Então tem o mapa físico, territorial, né? Desconstruído com a parte da economia, e tem o mapa multicultural, são as fotos aéreas também desconstruídas. Nossa ideia foi pegar um trecho de cada regional para que a cidade toda ficasse aparentemente representada.
Junto a isso, nós colocamos as imagens, algumas imagens que identificavam as questões da economia, as imagens da SIC, as novas moradias, os trabalhadores que são os que também constroem a cidade. Então, o Marcelo, eu, o Zana, que fez a pesquisa, e a Margarida das multiculturas, das culturas populares, nós fizemos uma prévia seleção e depois o Marcelo e eu ficamos peneirando essas imagens. Então, a ideia das imagens dos fotógrafos é um olhar diferenciado sobre a cidade também. A ideia de que não tivesse legenda foi proposital, talvez as pessoas questionem, mas era a intenção de que as pessoas pensassem: puxa, onde é que será que essa casa, onde é que essa rua, puxa, nunca vi o Paço Municipal desse lado, nunca vi Guaíra por esse ângulo. E depois, mais tarde, a pessoa passeando pela exposição, mais tarde passeando pela cidade, reconheça: puxa, aquela imagem que eu vi na exposição era aqui, tal, o fotógrafo estava aqui. Outra ideia de um dos painéis foi a questão das arquiteturas, né? Da arquitetura de Curitiba, que é tão eclética. Nós pretendemos com isso mostrar vários tipos de arquitetura e vários detalhes da arquitetura. Nós fizemos alguns detalhes que nos remetem a Curitiba. Uma delas foi que sempre a gente fala que é marcante para nós todos curitibanos, é o clima. Então nós fizemos uma brincadeira com as galochas e com as sombrinhas. Fizemos na entrada um forro de sombrinhas e guarda-chuvas, porque faz parte da cultura curitibana. Vai chover, sempre chove. Então nós brincávamos quando eu era pequena que a gente torcia para que o fim de semana caísse, que o verão caísse no fim de semana, porque só teriam 2 dias de sol no ano todo. Mas assim nós fizemos essas referências porque o clima curitibano interfere muito na nossa maneira de ser. Então eles falam muito do humor curitibano. Eu acho que não é o humor curitibano, é a variação do humor. Porque como o clima varia muito ao longo do dia, nós também variamos o nosso humor ao longo do dia. Eu considero o curitibano muito bem-humorado, mas a gente disfarça muito bem isso. Então, esse projeto é o início da nossa gestão à frente da Fundação Cultural de Curitiba, e a primeira pergunta que nós nos fizemos foi, afinal de contas, o que é ser curitibano? O que significa Curitiba para mim? O que significa Curitiba para o curitibano? E aí veio a ideia de uma exposição bastante interativa, mais uma mostra do que uma exposição, com diversos dados sobre a cidade, econômicos, sociais, um mapeamento cultural. Então essa ideia, eu acho que tentei passar assim, de uma forma muito sintética, aquilo que a gente deseja e sonha que o curitibano nos diga o que é a cidade para ele, o que é Curitiba. Essa mostra pretende retratar alguns aspectos da Curitiba moderna, da Curitiba de hoje. Não só os dados econômicos e sociais, mas também os aspectos culturais, as manifestações culturais, as representações que a população tem da cidade, que determinados grupos, né, da população tem da cidade, os roteiros, os trajetos que fazem parte desse mundo que é a cidade de Curitiba, que é um mundo fragmentário, um grande quebra-cabeça, que depende da visão de cada um, de onde você mora, da informação que você tem e do imaginário que você forma essa cidade a partir da realidade que você vivencia. Para a Fox Lux é um prazer estar apoiando uma iniciativa da Fundação Cultural. Sempre foi um dos objetivos da empresa desenvolver ações que pudessem valorizar a cidade que viu nascer a empresa. E quando veio o convite da Fundação Cultural, de certa forma foi um presente para a Fox Lux. A exposição é um presente para Curitiba, mas o convite foi um presente para a Fox Lux. Por quê? Porque uniu a nossa intenção de desenvolver um vínculo mais afetivo, mais cultural com o nosso público, com o nosso consumidor em Curitiba, com toda a expertise da Fundação Cultural no desenvolvimento de projetos que cheguem à população e que tenham um significado e que valorizem a cultura local. No próximo bloco, uma cartografia através do cartão.